Um colapso, um verdadeiro colapso histórico. Olha, talvez não exista outra forma de descrever um dos resultados mais chocantes da história recente da Copa Libertadores. Vamos mergulhar nessa derrota duríssima do Palmeiras para a LDU lá em Quito e tentar entender o que ela significa de verdade. Para a gente entender o que aconteceu, a gente precisa ir até o Estádio Casablanca. A imprensa usou uma frase muito forte para descrever a experiência do Palmeiras: uma noite de terror. E, sinceramente, essa frase captura perfeitamente o drama que foi aquela partida. Agora vamos entender a dimensão real disso aqui. Porque, veja bem, não estamos falando de uma derrota qualquer. Esse resultado entrou para a história do clube e, infelizmente, não pelos melhores motivos. Fazia exatamente 30 anos. 30 anos que o Palmeiras não perdia um jogo de Libertadores por 3 ou mais gols de diferença. É muito tempo, especialmente na competição mais importante do continente. E o contexto deixa tudo ainda mais pesado, né? A última vez que algo parecido aconteceu foi em 1995, naquele jogo fatídico de 5-0 contra o Grêmio. E naquela vez, mesmo ganhando o jogo de volta, o time acabou eliminado. É um verdadeiro déjà vu doloroso para a torcida. E como se não bastasse, essa derrota quebrou uma sequência que era impressionante. O Palmeiras estava invicto no torneio, tinha vencido 9 dos 10 jogos que disputou. O time vinha numa fase de confiança altíssima, o que só torna esse colapso todo ainda mais surpreendente. Ok, o estrago foi feito. A pergunta agora é: o que essa derrota significa para o futuro do time na competição? Bom, o desafio que o Palmeiras tem pela frente é gigantesco. E a história, infelizmente, não joga a favor. A pergunta que todo mundo está se fazendo é essa: dá para virar? É possível reverter um placar desses? Será que a história da Libertadores nos dá alguma luz, alguma esperança? A resposta é direta e brutal. Não, nunca. Vamos olhar isso com calma. Viradas de 3 ou mais gols aconteceram só 5 vezes em toda a história do mata-mata da Libertadores. 3 vezes nas oitavas, 2 nas quartas, mas nunca, jamais, em uma semifinal. Isso mostra o tamanho da montanha que o Palmeiras vai ter que escalar. Certo. Agora vamos voltar para o jogo. Como é que um time tão forte, tão sólido, pôde desmoronar de uma forma tão rápida? A resposta, gente, está toda ali, naqueles primeiros 45 minutos. A LDU começou o jogo numa intensidade absurda. Com a torcida empurrando, o time equatoriano simplesmente passou por cima. Não deu nenhum espaço para o Palmeiras respirar. Dominou as ações desde o primeiro minuto. E o placar foi o reflexo disso. Aos 16 minutos, gol do Villamil. 8 minutos depois, aos 24, um pênalti que o Alzugaray converteu. E aí, para fechar o caixão do primeiro tempo, já nos acréscimos, o Villamil marcou de novo. 3-0 em menos de 45 minutos, um pesadelo. Depois desse desastre lá em Quito, a matemática para o jogo de volta é bem clara. A missão, porém, é o que a gente pode chamar de quase impossível. Vamos ver exatamente o que precisa acontecer. Basicamente, existem só 2 cenários que servem. Se o Palmeiras ganhar por exatamente 3 gols de diferença, a vaga na final vai ser decidida nos pênaltis. Agora, para classificar direto, sem susto, a missão é ainda maior. Tem que vencer por 4 ou mais gols de diferença. É isso, não tem margem para erro. Qualquer outro resultado, seja uma derrota, um empate ou até mesmo uma vitória por 1 ou 2 gols, significa eliminação. É tudo ou nada no Allianz Parque. Mas em meio a tantas estatísticas desanimadoras, a tanto peso histórico contra, aparece o fator humano, a fé inabalável de um treinador. Para um técnico como o Abel Ferreira, essa foi a pior derrota da carreira dele na Libertadores. E mesmo assim, ele não joga a toalha. As palavras dele depois do jogo mostram bem qual é a mentalidade do time. E ele disse exatamente assim: se alguém pode virar, somos nós. Não vamos ganhar sempre, mas vamos sempre lutar até o último segundo. É uma declaração forte que resume essa esperança de lutar contra todas as probabilidades. E assim, a gente chega na pergunta final. A história está contra. A tarefa é sem precedentes. Mas numa noite onde tudo pode acontecer, será que a fé e a luta vão ser suficientes para uma virada que seria milagrosa? Bom, essa resposta só o jogo de volta vai poder nos dar.